Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, hoje a gente vai conversar sobre placas tectônicas. É isso aí. O que é, o que elas fazem, como é que elas se mexem, qual o efeito dá esse movimento. Então, vamos lá. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus andar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia. Uma Pangeia. Gente, como vocês viram aí na musiquinha, eu falei sobre Pangeia, né? Pangeia, na verdade, era o primeiro continente, né, da Terra, né, que se considera. No caso, na verdade, teve alguns antes, outros depois, mas é um supercontinente que existiu. Isso tudo é baseado na questão da movimentação das placas. Em cima disso daí se geram algumas teorias de como as placas estavam no jeito antes, como é que estavam agora e como é que vai estar no futuro. Tudo isso é teórico, a questão da perspectiva do futuro e do passado. Afinal, a gente não estava lá e a gente talvez não esteja tanto no futuro assim para ver o movimento maior. Porque elas movimentam muito pouco a partir do tempo do ano. Show? Coisa de milímetros, às vezes centímetros. Em alguns momentos tem alguns saltos. Mas beleza. Mas o que é placa tectônica? Bem, aí a gente volta para um vídeo que a gente viu ano passado sobre camadas da Terra, que eu falo sobre a litosfera. Toda ela é formada pelas placas. São vários pedaços de rocha que formam a litosfera. Ela não é uma casca unida em volta da Terra. Ela é repartida em vários pedaços, como vocês podem ver a imagem aí na tela. Cada um recebe um nome. E às vezes alguma divisão entre um e outro tem também um nomezinho. Então, basicamente, as placas tectônicas são grandes rochas que estão andando sobre o manto da Terra. Olha que legal. Lembra que eu falei das correntes de convecção e tal, que fazem essa movimentação aí das placas tectônicas. Show? E a gente difere esses movimentos em três grupos, três diferentes. No caso, os divergentes, convergentes e os de transformação. Show de bola? Os convergentes são quando aquelas placas estão vindo uma de frente para a outra. Bem, se as duas estão se enfrentando, uma hora uma vai fragilizar. O que acontece? Uma desce e a outra sobe. E o efeito disso daqui, o mais claro possível, é a formação de montanhas e vulcões, que afinal uma vai acabar se elevando e a outra vai afundando. Nisso, a que está afundando vai se decompondo no magma e se vai repor em outro lugar. Show? É sempre assim, movimento de placa. Às vezes, quando tem uma descendo, ela vai se desmanchar e começar a formar outra em outro lugar, afinal aquele material não é perdido. Show? E o de cima vai virar. Por isso que o Monte Everest ainda continua sendo o maior do mundo e vai continuar crescendo, sempre crescendo, porque tem uma placa ali na Índia que vai forçando em direção ao continente asiático. E vai subindo e subindo e indefinidamente aí até algum dia resolveu mudar o movimento. O divergente é aquele que as placas estão se afastando. Isso normalmente quando acontece no fundo do mar, a gente tem as fendas, que aí surgem extravasamento de lava sem a formação do vulcão. Show? Os transformantes são aqueles que as placas estão lá, se namorando de bica. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Só que em vez de irem de frente ou se afastarem, não, elas só estão roçando uma na outra. É isso aí, uma namoradinha no muro da escola, isso aí, essa parada aí. Aí elas vão ali, show? Todos esses movimentos podem causar tremor, maremotos, depende da região onde está, do nível de movimento, o nível da velocidade que está ocorrendo ali. Também, show? Então a gente pode ter fendas, pode ter terremotos. Se o terremoto for no mar, é maremoto. Que a gente tem lá o pico de movimentação. Mais para frente aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especificando como é que funciona exatamente esses tremores, que são bem interessantes também. Mas aí comenta aí que a gente faz o vídeo. Show? Show de bola? Então, basicamente, as placas tectônicas são esses grandes rochas que formam a litosfera. Elas se movimentam impulsionadas pelas correntes de convecção no manto e acabam gerando esses fenômenos aí. E tem essas três movimentações. Ou se aproxima, uma vai ceder e a outra vai subir. Ou vão se afastar, ou ainda vão se roçar. Bem,
Como é que a gente sabe qual que vai acontecer? Não tem como. E às vezes, uma está intercalando com uma outra, conversando, porque estão todas praticamente interligadas, né? Alguma está encostando em alguma. Pode estar fazendo um movimento com uma placa, na outra está fazendo outra. Ah, tem uma outra situação interessante, também meio triste ao mesmo tempo. Muitas vezes, a gente tem uma rachadura na placa. Em vez de só desfazer a ponta e ir desfazendo, algumas lascas vão aumentando e modificando também o formato da placa. Por exemplo, lá no litoral do Espírito Santo aqui no Brasil, já tem algumas regiões ali que tem uma lascazinha ali com extravasamento de lava. Gente, não é para se preocupar, calma. Tá lá no fundo do mar, daqui a sei lá quantos milhões de anos isso daí vai modificar alguma coisinha, a gente não sabe. Mas até o momento não apresenta nenhum risco, afinal você não viu o William Bonner falando disso daí. Se o William Bonner não falou isso daí, não é para se preocupar, relaxa, nem o Drauzio Varela. Não, se bem que aí não é doença, né? Vai ser o William Bonner mesmo. Qualquer catástrofe aí, você vai ver aquele pam, 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 pam lá do Jornal Nacional. Mas relaxa, tá lá, tá tranquilo, tá de boa. Que é outra situação, por que aqui no Brasil não tem terremoto, né? Isso daí justifica, porque a gente está no meio da placa. Normalmente os tremores são em volta da placa, nas bordas. Os países que estão mais próximos de borda, normalmente é onde tem mais tremores, igual lá no Japão. O Japão, tu vai antes ou depois do terremoto, é mais ou menos por aí. Toda a estrutura da arquitetura lá, né? Toda a estrutura de imóveis, prédios, casas, tudo é feito para suportar esses tremores. Normalmente tem alguns países que costumam fazer já alguma coisa já preparada para alguns fenômenos naturais típicos. Aqui no Brasil quase não tem, né? E um fenômeno natural que destrói as coisas, maremoto, terremoto, furacão. Que lá nos Estados Unidos, lá eles costumam ter já alguma coisa preparada para furacões, que tem bastante lá. Normalmente embaixo da casa tem algum lugar para se proteger, coisa do gênero. Mas a gente veio falar sobre placa tectônica e a gente se vê num próximo vídeo.